Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna 15. Eu sou Fernando Costa, professor de Biologia, e no Nossa Fauna de hoje falaremos dela, da coruja das torres, nome científico Tito forcata. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse bicho lindo, sobre essa coruja também chamada de suindara, chega mais que eu tenho muita informação para trocar com você. Então, vamos mandar brasa no Nossa Fauna, episódio 15. Esse é um bichinho muito comum da nossa fauna e a gente vai ver que, na verdade, ele é comum quase no mundo inteiro, né? Ela vai apresentar outros nomes também, dependendo da região do Brasil onde ela for encontrada. O nome mais comum, o nome mais utilizado é suindara. Então, na maioria dos lugares que você for, que você conversar com um nativo, você falar suindara, ele vai entender que se trata dessa coruja. Porém, ela apresenta outros nomes que eu vou colocar aqui para vocês. Um deles, inclusive, eu já falei, eu abri o vídeo falando que é coruja das torres. Por que coruja das torres? Porque ela tem mania de fazer a nindação. O que é a nindação? É a construção de ninhos nas torres das igrejas. Então, sempre que você vai em uma torre de uma igreja, você pode encontrar uma corujinha dessas, por isso que eles deram o nome de coruja das torres. Além desses nomes, ela vai apresentar os seguintes nomes. Coruja da igreja, é porque ela converteu, entendeu? Ela vai em igreja, entendeu? Puta que pariu, moleque, que piada horrível, cara. Coruja católica, perceba que é uma coruja católica. Não é uma coruja evangélica, não é uma coruja do candomblé, não é uma coruja budista, não é uma coruja hebraica, judaica, é uma coruja católica. Glória a Deus! E por fim, o nome mais diferentão que ela vai apresentar é rasga-mortalho. Por que desse nome rasga-mortalho? Uma mortalha é aquele pano onde que você enrola um morto, onde que você enrola o defunto. O camarada que virou músico. O que é um camarada que virou músico? Um camarada que já morreu, porque lá na lápide a gente escreve aqui jazz. Entendeu? Então um camarada que morreu, está escrito na lápide dele aqui jazz, virou músico, como eu sempre falo, ele precisa ser enrolado num pano. Antigamente era muito comum enrolar nesses panos. Esses panos onde são enrolados esses defuntos são chamados de mortalha, ou sudário. Inclusive teve há um tempo atrás uma polêmica de que acharam esse sudário, esse pano, essa mortalha em que Jesus teria sido enrolado, e aí depois de 3 dias Jesus, ele ressuscitou e aí ele saiu do local onde que ele estava lá enterrado. Na verdade, ele não foi enterrado, ele foi colocado numa cripta enrolado nesse pano, E esse pano ficou conhecido como Santo Sudário. Então, o porquê do nome rasga-mortalha, Mortalha e sudário é a mesma coisa. Is the same thing, que é isso, hein? Bilingue. Left, the right, in the middle. Enfim, o que é o santo sudário, o que é essa mortalha? Por que do nome rasga-mortalha? Porque ela faz um ruído, Igual eu estou colocando aí para vocês. Ela emite um som, ela emite uma vocalização. Essa vocalização parece um pano rasgando, E lá no Ceará o pessoal tem, vamos dizer assim, essa crendice de que a coruja, quando ela faz esse barulho, isso representa um mau agouro. Então a coruja, quando ela faz esse barulho de um pano, parece que está se rasgando, eles falam que é um mau agouro, quer dizer que ela está chamando, que ela está evocando a morte. Misericórdia, Tudo bem, gente, é crendice. Para nós, para mim, eu vejo isso a mesma coisa do que a mulher do poste, a mesma coisa da garrafa d'água em cima do padrão de luz. Ou seja, são lendas urbanas, são mitos.
Então ela vai ser uma ave da família Titonidae. A família Titonidae é um grupo especial dessas aves que vão apresentar fendas na face parecendo corações. Então a gente está colocando aí as fotinhas delas. Se você pegar cada uma das fendas da facezinha do rostinho dela, lembram 2 corações, né? Isso, segundo a ciência, facilita com que o som chegue ao ouvido externo, facilita com que ela consiga enxergar com mais... enxergar é ótimo. Facilita com que ela consiga escutar, né, com mais nitidez. Ela tem um ouvido muito aguçado e ela utiliza esse ouvido aguçado para encontrar as presas. Então esse formato, né, esses cortes no rostinho dela, bem característicos da espécie, permitem a ela escutar com mais facilidade. Isso é uma conquista evolutiva e isso é uma característica muito específica da família Titonidae. E aí ela também vai apresentar um nome gringo, né? Sempre tem o tal do nome gringo. Qual que é o nome gringo para a nossa suindara, para a nossa coruja de igreja? Os gringos vão chamar de American Barn Owl. American Barn Owl. Se você jogar na mulherzinha do Google, ela vai falar American Barn Owl. Beleza? Então, American Barn Owl seria algo tipo coruja americana de celeiro. Seria algo mais ou menos assim em tradução literal. Em relação à distribuição geográfica, ela vai ser distribuída, ela vai apresentar uma distribuição geográfica, uma ocorrência no mundo inteiro, exceto nas regiões mais frias, tipo Antártica. Então, em todo o globo terrestre, em todos os continentes, em praticamente todos os países, você vai encontrar essa mesma espécie de coruja, com exceção dos locais que são muito frios, tipo Antártida. E no Brasil, ela vai ocorrer em todo o Brasil até 3.500 metros de altura. Então, em todo o território brasileiro, você vai encontrar essa corujinha com um limite máximo de altura de 3.500 metros. A gente não tem nada no Brasil, né? Pelo menos eu desconheço, que tenha 3.500 metros. O maior pico que a gente tem, que é o Pico da Neblina, ele tem 2.955 metros mais ou menos. Então, quer dizer que é menor do que o limite que essa corujinha ela ocorre, que é de 3.500 metros de altura. Em relação ao habitat, ela vai gostar de habitar locais abertos, só que ela também pode exercer o seu habitat em cavernas, em celeiros, em torres de igrejas, em telhados e em prédios. Em relação ao nicho ecológico dela, em relação aos hábitos dela, ela é um bichinho tipicamente noturno, então ela tem preferência por exercer o seu nicho ecológico à noite. Quando eu digo exercer o seu nicho ecológico, eu estou querendo falar que ela sai para procurar o alimento e ela sai também para reproduzir, preferencialmente à noite. Raramente você vai encontrar uma coruja que está, né, exercendo o seu hábito, procurando alimento de dia. Quando isso acontece é porque aconteceu alguma coisa. Ela foi incomodada ou ela foi retirada do seu puleiro, vamos dizer assim. Ela foi retirada do local que ela dorme durante o dia. Em relação à audição, ela é um bicho extremamente carnívoro e é um bicho topo de cadeia. Então ela é um bicho caçador. Ela caça, como eu disse, ela tem uma audição muito aguçada e quando ela faz o voo baixo, ela consegue perceber o som do movimento das presas dela, o mínimo som, né? O som mais imperceptível possível ela consegue escutar e aí ela consegue localizar a presa dela por esse som. E aí basicamente ela vai se alimentar de roedores. Então, ó, se liga aqui, ó, matéria de prova. Por que que é extremamente importante a gente conservar um bichinho desse? Porque ela come muitos roedores, ela come ratos de um modo geral, sejam eles silvestres, sejam eles ratos introduzidos, que são os ratos domésticos. Então, se você não quer ter problema com ratos na sua residência, principalmente se você tem uma casa de campo, né, um imóvel que fica próximo a uma mata, próximo a, né, um imóvel em uma área rural, não mate as corujas, porque elas comem muito rato. Uma vez que elas comem os ratos, eles não vão entrar dentro da sua casa. Então não mate as bichinhas porque ela tem esse papel ecológico de manter ali a população de ratos, vamos dizer assim, em ordem, vamos dizer assim, equilibrados, porque ela se alimenta muito de roedores. E aí, geralmente,
Quando ela se alimenta, né, da presa, da caça, ela engole a presa. Se for uma presa pequena, ela vai engolir essa presa inteira. E aí o próprio sistema digestório dela vai fazer a digestão e absorver aquilo que ela precisa. Aquilo que ela não precisa, tipo ossos e outras partes dessa presa, ela vai regurgitar. Nesse regurgito vai contar pra gente a história direitinho daquilo que ela está comendo, né? E aí foram feitos alguns estudos do regurgito dessas corujas e perceberam que em alguns locais aqui do Brasil ela se alimenta de outros bichos além dos roedores propriamente ditos. E aí ela pode se alimentar também de gafanhotos, morcegos, pequenos marsupiais e outras. Que outras? Outras aves menores do que ela. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa piada aqui é muito ruim. E quando a presa for grande, professor? Obviamente, quando a presa for grande, ela não vai conseguir engolir ela de uma vez. Então, o que ela faz? Ela vai arrancando pedaços desta presa e vai comendo essa presa aos poucos. Em algumas situações, inclusive, ela vai matar essa presa asfixiada. Ela vai projetar o seu corpo para trás, vai colocar as garrinhas dela, que são muito potentes, à mostra, e vai fazer uma pressão nesta presa até matar essa presa asfixiada nas garrinhas dela. O bicho é mau pra cacete. Em relação às características morfológicas e anatômicas, elas vão ter uma diferençazinha entre o macho e a fêmea. Os machos vão ter um comprimento que vai variar entre 33 e 36 centímetros e as fêmeas vão ter um comprimento que vai variar entre 32 e 38 centímetros. Ou seja, as fêmeas podem apresentar um tamanho levemente maior, podem ser um pouquinho maior do que os machos. E em relação à envergadura, eles vão ter uma amplitude de envergadura que vai entre 72 até 110 centímetros. O que é envergadura? Eu vou falar mais uma vez. Quando você abre as asas, né, de um pássaro, quando você mede a distância de uma asa na outra aberta, isso é envergadura. E a envergadura delas vai variar entre 75 até 110 centímetros. Tranquilo? A reprodução, então, vai ser uma reprodução sexuada com cópula, tá? Então eles vão copular, vai haver a dança nupcial, vai ter lá a disputa dos machos pela fêmea, toda aquela história toda que eu já contei para vocês. Depois que a fêmea fica prenha, né, ela pode colocar de 4 a 7 ovos e ela vai ter um período de incubação ali de mais ou menos 35 dias. O que é a incubação? É o período que ela vai chocar esse ovo, esperar esse embriãozinho virar um pintinho de coruja, se é que esse termo existe. E aí, com mais ou menos 50 dias, os filhotes eles vão estar já aptos para voar. Porém, existe um cuidado parental. Mais uma vez, aqui é uma matéria de prova. Eu já falei disso aqui outras vezes, mas você, principalmente você que vai fazer vestibular com prova aberta, é interessantíssimo você colocar esses termos na prova. O que é o cuidado parental? É quando o pai e a mãe ou outros indivíduos do grupo, mas principalmente o pai e a mãe, vão cuidar, né, desta prole após o nascimento. E no caso das corujas, né, no caso da nossa suindara aqui, os pais vão ter esse cuidado parental de mais ou menos 3 meses após o nascimento. Então, após o nascimento dessa prole, mais ou menos 3 meses eles ainda vão ter os cuidados do pai e da mãe. Dentre esses cuidados vão ter todas as características que eu já falei aqui, né? Algo que é muito comum entre as aves é de os pais pegarem um alimento, né, comerem um alimento e depois vomitarem, regurgitarem esse alimento na boquinha dos filhotinhos. Né? Lembrando que os filhotinhos sempre ficam no ninho com as boquinhas para cima, assim, ó. Como é que a gente reconhece se uma pessoa tem transtorno mental, hein, doutor? A pessoa que tem um transtorno mental, ela tem alterações de comportamento. E esperando a comida, o pai e a mãe vêm e vomita na boquinha deles. Isso é doido demais. Uma outra coisa interessante delas é que pode haver uma nova postura caso a primeira ninhada não vingue, né? Caso aconteça alguma coisa, essa primeira ninhada se perca, ela pode fazer uma segunda postura de ovos. Então tem registros na ciência de corujas suindaras que podem colocar, né, contando a primeira e a segunda postura, até 14 ovos por estro. O que é o estro? É o período em que a fêmea está, né, pronta para
cruzar, pronta para reproduzir, pronta para... E aí, por último, e não menos importante, é o status de conservação. Todos os episódios eu vou falar a mesma coisa e não vou cansar de falar nunca. Graças a Deus, graças ao bom pai, ela é considerada um bichinho pouco preocupante. Se você entrar lá no site da UCN, digitar o nome dela lá, vai aparecer Least Concern. O que é o Least Concern? Seria algo tipo pouco preocupante, ou seja, é um bichinho que não está ameaçado. Até mesmo porque é um bichinho que tem uma ocorrência ampla, né, tem uma ocorrência quase no globo inteiro, então acaba que, né, ela se adaptou muito bem, vamos dizer assim, à vida na presença de humanos, então ela consegue reproduzir tranquilamente. Porém, o que poderia levar esse indivíduo a uma possível ameaça, vamos dizer assim? A fragmentação de hábitats é um dos principais motivos, destruir as florestas, destruir os hábitats dela, se bem que ela pode apresentar outros hábitats, né, tipo torres de igrejas, por isso que um dos nomes dela é coruja de igreja, mas enfim, ela é um bicho silvestre e o habitat dela precisa ser preservado. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, isso não te dá o direito de caçar um bichinho desse. Você quer um troféu, né? Tem gente que mata o bichinho, empalha, né? O que a gente chama na biologia de taxidermizar, para o camarada ter um troféu pro ego dele, para ele se sentir o fodão. Fui lá, peguei meu rifle, pá, matei o bichinho, tá aqui, eu cacei, eu matei. Velho, na moralzinha, na moral mesmo, você quer um troféu? Corta seu empalha seu e põe na parede. Você vai ter um troféu maravilhoso. Enfim, desculpa, eu fico nervoso com essas coisas. Enfim, fragmentação de hábitos e a própria atividade humana em si, querendo ou não, prejudica, né, o habitat, prejudica na hora dela exercer o seu nicho ecológico. Tranquilo, meus queridos? Gostaria mais uma vez de agradecer vocês, tá? De agradecê-los por quem está assistindo, vocês que são meus alunos, você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha, manda para os seus amigos, ativa o blanga do sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira ao meio-dia sai vídeo novo. Toda sexta-feira ao meio-dia sai vídeo novo. Deus de misericórdia. Olha que coisa linda, sogra. Olha, Deus, que coisa linda. Olha lá. Agradecimento mais que especial, mais uma vez, ao meu biólogo preferido, ao Luciano Faria. Lu, muito obrigado mais uma vez pelas informações, pelas fotos, pelos vídeos. Você é foda. Mais uma vez, obrigado, né, ao meu editor master, Nerdflow, Instagram dele aqui. Velho, valeu demais, tá ficando cada dia melhor, cada dia mais foda. Agradecimento especial ao Mozão, que sempre me apoia, sempre me ajuda. Valeu. Nath Camargo, está aqui o Instagram dela também, se alguém quiser seguir. E um agradecimento mais uma vez, mais que especial, a você que me assiste, a você que tem paciência de assistir o vídeo inteiro, porque eu sei que às vezes eu falo demais, né? Mas qual professor que não fala demais, né? Professor, pastor, palestrante, esse povo tudo fala demais, não tem jeito. Padre, a gente fala muito. Beleza, senhoras e senhores? Então foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna! Então olhe nos meus olhos e seja breve, pois eu não tenho tempo a perder.